Alguém quer ler? Então vamos lá. O anseio inconsciente pela sobrevivência do ser consciente à morte física abre as portas da percepção psíquica, facultando o defasar das sombras do além. Já não aspira o homem sorver a água do Letes para o esquecimento, porém sondar o que ocorre na sua outra margem. E é de lá que tem vindo inesgotáveis informações, notícias, desafios novos, todos demonstrando a indestrutibilidade da vida, a sua causalidade e o seu finalismo inevitável. As civilizações antigas, das civilizações antigas às modernas, desde as culturas mais primitivas até as mais bem equipadas de conhecimento e tecnologia, as tumbas desceram as suas lajes para, rompendo o enganoso silêncio e o falso repouso dos falecidos, apresentarem suas vozes e ações. Por mais se dilatem os arquétipos junguianos até as suas nascentes estratificadoras, a sobrevivência os precede, porque foram aqueles que atravessaram a fronteira que vieram para elucidar a ocorrência mortuária, falando sobre a imortalidade a que retornaram. As suas lições ensejaram o surgimento da fé religiosa, dos cultos, mesmo os mais extravagantes de algumas filosofias, e se consubstanciaram nos desafios às modernas ciências parapsicológicas, psicobiofísicas, psicotrônicas, ainda não superando a doutrina espírita, apresentada por Allan Kardec, resultado de acuradas observações e experimentos de laboratório, provando a sobrevivência do ser à sua disjunção cadavérica. É inerente à estrutura da vida a sua indestrutibilidade, graças à qual somente há transformações e nunca aniquilamento. Partindo-se deste princípio da imanência, a consciência não se extingue por ocasião da desorganização cerebral. Independente dela, torna instrumento pela qual se expressa, mas não indispensável à sua existência. Os fenômenos de ectoplasmia, vidência, psicofonia, psicografia e os mais odiernamente estudados pela metaciência, que se utiliza de complexos aparelhos, Spiricum, Vidicum, atestam a continuação e independência do espírito à morte do corpo. Examinadas com cuidado inúmeras hipóteses para explicá-los. A única a resistir o todo ceptismo pelos fatos que engloba é a da imortalidade da alma com a sua consequente comunicabilidade. Além dos produzidos pelo psiquismo humano, ressaltam aqueles que têm gênese nos seres de outras dimensões, que se fazem identificar de forma exaustiva e clara, não deixando outra alternativa, exceto a da realidade transcendental, de seres independentes e desencarnados. Neste capítulo se enquadram diversas psicopatias, cujas gêneses resultam de influências espirituais, mediante as quais se abre o campo das obsessões, igualmente conhecidas desde prísticas eras, com outras denominações. Esta influência detetéria dos mortos sobre os vivos tem o seu reverso, na que se opera graças à interferência dos anjos, dos serafins, dos santos, dos guias espirituais e familiares de inegáveis benefícios para a criatura humana, inclusive na área da preservação e da recuperação da saúde. Cunhou-se como efeito imediato, o brocardo que assevera que os mortos conduzem os vivos.
tal a ingerência que têm aqueles no comportamento destes. Eliminando-se, porém, o exagero, o intercâmbio psíquico e físico se dá com mais frequência entre eles do que supõem os desinformados. E isto constitui bela página do livro da vida, facultando ao ser pensante a compreensão e certeza da sua eternidade, bem como ensejando atender às excelentes possibilidades de crescimento desalienante e a perspectiva de plenitude, fora das conturbações e dos desajustes que ocorrem no processo de seu amadurecimento psicológico e de seu autodescobrimento. A transitoriedade assume a sua preponderância apenas enquanto vige a existência corporal de grande significação para estruturar a sobrevivência feliz, delineando as atividades futuras a ressurgirem como culpa-castigo, tranquilidade e prêmio, que governam e estatuem os destinos dos humanos. A consciência, não se aniquilando através da morte, aprimora-se mediante experiências extrafísicas que lhe dilatam o campo de aquisição de recursos capazes de elucidar os enigmas da genialidade e da demência, da lucidez e da idiotia congênitos. Este interrelacionamento entre o homem e os espíritos desenvolve-lhe os sentidos extrafísicos, proporcionando-lhe um desdobramento paranormal, no qual a mediunidade lhe propicia uma vivência real nas duas esferas vibratórias onde a vida se apresenta. Portador dessa percepção, embora habitualmente agiganta-se-lhe a área de sensibilidade psíquica ao educá-la, como se lhe entorpecem e turbam outros campos mentais se a desconsidera ou se não dá conta da sua existência. O complexo homem é de natureza transcendental, corporificando-se na forma física e dissociando-se através da morte, sem surgir de um para outro momento ao acaso, ou desintegrar-se sob o capricho de uma fatalidade nefasta destruidora. A psicologia profunda vai às raízes deste ser, resgatando-o do lodo da terra e erguendo-o da lama do sepulcro, para conceder-lhe a dignidade que merece no concerto universal, como parte integrante do mesmo. A única forma de demonstrar e confiar a imortalidade da alma é mediante a sua comunicabilidade, o que oferece consolações e esperanças inimagináveis. Por outro lado, facultando ao ser humano lutar com estoicismo graças à meta que o aguarda à frente. Enquanto a consumpção, além de desnaturar a vida, retira-lhe todo o sentido, o significado, em razão da sua brevidade. Isto sem nos referirmos aos desenlaces precoces aos natimortos. A vida vem aplicando milhões de anos no seu aperfeiçoamento e complexidades, não se podendo evolar ao capricho da desoxigenação cerebral. Com esta certeza, esmaece o pavor da morte, desarticula-se a neurose disto advinda, abrindo um leque de perspectivas positivas para o bem-estar durante a existência física, prelúdio da espiritual, para onde se ruma inexoravelmente. Os planos agora já não se limitam nas balizas próximas impeditivas. Antes se dilatam encorajadores no prosseguimento da evolução. Deste modo, as controvérsias sobre a sobrevivência vão cedendo lugar à afirmação da vida, especialmente agora, quando se desdobram as terapias alternativas na área da saúde, que recorrem às memórias do passado, aos substratos da mente precedente ao corpo, mediante as quais
O contínuo da consciência não sofre interrupção com a morte orgânica, nem surge com o seu renascimento. A vida predomina, prevalece em toda a parte, sempre e vitoriosa. Que mensagem bonita essa da comunicabilidade, com o título, né? A controversa comunicação com os espíritos. Eu gostei desse ponto que a Jona trouxe. Primeiro, ela colocando a importância da comunicação, como que a comunicação é algo inerente, extremamente importante para todos os seres, né? Nós estamos interconectados e a gente percebe, inclusive, que nesse processo da regeneração, as possibilidades de comunicação no plano físico, eles aumentaram, né? Com a internet, agora a gente conversa através de câmeras, de vídeos com pessoas distantes. Antigamente, uma outra pessoa ia morar em uma outra cidade, era um adeus, né? Não tinha nem telefone. Então, foi desenvolvendo as formas de comunicação. E com a questão dos espíritos também. Antigamente, tinham determinadas formas, sempre teve as formas de comunicabilidade com os espíritos, né? Então, ou era através dos pajés, ou era através de determinadas pessoas. E aí ela foi mostrando como que vão vindo outras e outras formas, né? Ela coloca até mesmo a transcomunicação instrumental, que são através de equipamentos que podem começar a conversar. O Chico Xavier, no Pinga Fogo, ele já falava que em breve a gente vai estar conversando pelo celular com pessoas que desencarnaram. Então, cada vez mais, a comunicação entre os planos, ele vai se tornar mais constante. E aí ela termina com a mediunidade, que a mediunidade, cada vez mais, vai ser um atributo de todas as pessoas. A gente vai estar se comunicando, a gente vai cada vez mais perceber como que a mente ela está interconectada, as informações vão sendo trocadas. Então, o que aguarda o porvir da humanidade é uma comunicação de alta eficiência em seus múltiplos planos, sabe? Muito, muito interessante. Também achei muito interessante. E você foi muito abrangente aí, tal como o texto dela, né? Mas eu só queria falar uma coisa interessante. Tal como você falou dos aparelhos que era impensável, imaginável, você estar em outro continente, falar pelo celular, vendo a imagem daquela outra pessoa, o que eu vou falar aconteceu isso comigo, tá? Quando aconteceu isso comigo, eu fiquei de queixo caído, eu falei assim, meu Deus do céu, vai ser assim. Além desse parâmetro que ele está falando aí, além desse parâmetro de você se comunicar por aparelhos, né, haverá mediunidade. Por que estou falando isso? Eu já comentei com vocês. Aconteceu de um amigo meu falecer, o Evandro, ele era crente fervoroso, tá? O Evandro faleceu de câncer, foi uma semana só de vida. E quando ele faleceu, ele veio se despedir de mim, cara. Eu falei assim, de Jair, eu vim me despedir de você que o pai me chama. Bem assim. Eu olhei no relógio, era 5h20. Eu fui no enterro, no velório dele, e falei, que horas que o Evandro morreu? 5h20, pô. Isso que aconteceu comigo, ainda que eu não tenho muita percepção, eu fui dado essa graça. Mas como aconteceu comigo, vai acontecer com todos nós. Porque ele fala aqui que nós estamos sendo preparados nesse trabalho diário que a gente vai fazendo de autoburilamento, de aperfeiçoamento. Os próprios mentores espirituais vão nos aperfeiçoando nossos sentidos. E aí, como é que vai ser? Vai ser o seguinte, ó, daqui a um tempo, daqui a alguns anos, né? Fulano, como é que foi? Como é que foi esse desencarne? Como é que você está aí do outro lado? Ele vai passar a posição, cara. Vai ser nesse nível, vai. Porque isso que aconteceu comigo me leva a crer que será assim. Tal como a gente está no outro continente, manda um vídeo. Mãe, eu acabei de chegar aqui, olha só como é que é o aeroporto, olha só que árvore bonita, vai ser nesse nível. Isso não está muito longe, não. Por que isso? Em virtude de existe uma coisa dos espíritos bem-aventurados. Tem uma coisa que a gente sente hoje em dia, é a saudade, a tristeza,
a incerteza do outro lado, sabe? Todas essas coisas que levam ao sofrimento, a degradação, às vezes até psicológica da pessoa e outras coisas mais, isso aí vai deixar de existir, porque nós seremos merecedores, como ele fala aqui, da felicidade, da alegria, da vivência, né? É isso só que eu queria falar. Aqui me chama a atenção nessa parte que ela nos remete a essa natureza transcendental. Porque ainda que a gente pense isso, né, muitas vezes a gente não vive como um ser imortal. Muitas vezes a gente deixa de fazer algo dizendo, eu não tenho mais tempo. Sem lembrar que muitas vezes o que a gente vai fazer agora, ele só vai ter reflexo em outra vida, no plano espiritual, onde o conhecimento, as reformas, elas não têm prazo, porque elas sempre vão viver num fluxo contínuo. Então, o que a gente vive hoje, porque a gente pensa muito a reencarnação como um processo de prova, onde a gente vai ser mais ou menos, né, testado no que a gente aprendeu, numa expiação, onde a gente vai vivenciar aquilo que a gente não conseguiu viver bem. Mas a gente tem que pensar essa existência como uma forma de plantio, uma forma do que a gente quer ver brotar lá na frente, do que a gente quer ver que ter, né, florescer lá na frente. Então, ver esse processo encarnatório como um processo de plantio, de uma existência que ela seja voltada para o que a gente quer que ela seja mais na frente, seja no plano espiritual, seja em outras vidas. Então, isso traz para a gente uma tranquilidade de não ter a questão do tempo. A gente já não se limita, se eu for estudar isso agora, mas eu vou usar para quê? Vai usar em outra vida, vai usar em outra existência, vai usar no plano espiritual, na comunicação. Então, essa transcendência, para mim, hoje em dia tem feito muito sentido, da gente ver a vida nesse contínuo aprendizado, nesse contínuo plantio e num contínuo processo de colheita. Marina, veja só que coisa linda que você falou. Eu só acrescentaria que não é nem no futuro, nós já estamos colhendo, tá? Porque às vezes, como eu vou ler aqui um texto para que aí vocês logo vão entender. Olha só. Cunhou-se com efeito imediato o brocado que assevera que os mortos conduzem os vivos. Tal ingerência que tem aqueles no comportamento deste. Eliminando-se, porém, o exagero, o intercâmbio psíquico e físico se dá com mais frequência entre eles do que supõem os desinformados. Porque, às vezes, a pessoa não tem a sensibilidade. Volta a falar, não é que eu queira falar, não, mas isso acontece muito comigo. Se acontece comigo, acontece com todos nós desse grupo aqui e outras pessoas mais. É uma coisa incrível, 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 até um ponto de você, por exemplo, tá para chover, você fica em dúvida se vai chover ou não, pega a capa, nesse nível, não é no seu dia a dia, não, é para simplesmente como você tem boa vontade de querer fazer as coisas, de querer evoluir, para não te levar à desarmonia, sabe? Que você aí pode pegar uma chuva e você pode. Isso é um exemplo só que eu quero falar, mas isso é no dia a dia de todos nós. Só que às vezes passa de desperceptível em virtude da nossa sensibilidade. Mas isso é real, não é fictício, não é nada. É real como a gente toca nos objetos. É só isso que eu queria falar. Tem uma parte que a Jona também apresenta aí, a questão da paranormalidade, que são... Opa, acho que a Diva ia falar, Diva, me perdoa. Não, não.
ela coloca sobre a paranormalidade. E são características anímicas que vão sendo adquiridas, né? Características que também possibilitam a comunicação. Então, dessas características anímicas que vêm do próprio ser, ela, dentre elas, é algo que também está se tornando muito comum, que o Djaí ele traz muitas vezes aqui, que é o desdobramento. É um momento que a gente sai do corpo e se comunica, por exemplo, pelo sono, a gente está se comunicando com os espíritos. A questão é cada vez se tornar mais e mais consciente esse processo. Ou seja, a gente conseguir trazer para o cérebro físico essas informações, esses contatos. E isso, ele vem através de um progresso espiritual e ele também vem através de exercícios, que cada vez mais isso está vindo à tona. Está sendo feito escolas, cursos, e no futuro isso vai estar inserido também na própria educação, nas instituições, né? Então imagina, as instituições jurídicas, vai estar também com essas características de comunicação entre os planos. Então é isso. Eu queria pegar esse gancho que o Ismael acabou de falar de comunicação entre os planos. Veja só que coisa interessante. Bom, nós lemos o livro Francisco, né? E aí, o que aconteceu? Eu estava lá em casa, lê o livro de Francisco. Eu falei, de novo. Aí tive que comprar o livro de novo e comecei a ler o livro de Francisco de novo, né? E aí, o que aconteceu? Uma coisa muito interessante que você falou aí, Ismael. Aí eu li, aí vem assim, compreensão das linguagens de outros reinos. Cara, quando eu li isso, é que nem a gente vê no Jornal Nacional, aqueles processos jurídicos, sabe, de criminal que eles ressaltam ali, saltou assim dos meus olhos. A compreensão da linguagem de outros reinos. Então, quer dizer, até nisso nós temos que aperfeiçoar-nos, cara. Que não é só a compreensão entre nós, assim, compreender que ser compreendido, mas existe outra abrangência da compreensão. É só isso que eu queria falar. Cibele? Sabe que semana passada um amigo meu estava falando dessa questão da inteligência artificial, que hoje em dia eles usam para tudo, né? Inclusive para coisas ruins, para os golpes e tal. Eles têm tua imagem, né? Conseguem ali forjar um vídeo teu e tal. E aí ele dizia, né? Onde que nós vamos parar? Como a gente vai se defender disso, né? E aí eu lembrei disso. Bom, isso só vai acelerar esse nosso processo de ter que desenvolver essa paranormalidade, né? Que é intrínseca nossa, do espírito, a gente tem, só a gente não desenvolveu. Então, a necessidade vai fazer com que a gente consiga desenvolver essas outras percepções, né? Porque tudo carrega uma energia, né? Até a palavra escrita tem uma energia. Imagina um vídeo, a palavra falada. Aí nós vamos começar a desenvolver essas outras percepções do que tem ali do outro lado, né? Qual a energia da pessoa que está ali se comunicando. E aí eu lembrei que há uns meses eu vi um vídeo que eu achei muito legal de uma mãe com 3 crianças pequenas, tipo 3, 4, 5 anos, e ela já estava desenvolvendo a telepatia das crianças. Ela pegava cartões com desenhos, né? E já colocava como para as crianças, é brincadeira, né? Para eles adivinharem qual era a imagem que tinha nos cartões e tal. Mas assim, já é uma coisa para ela natural, porque não é religiosa, não é espiritualista, né? Era uma prática natural para aquela mãe que já estava desenvolvendo nos filhos, e tá certa, né? Porque é o mundo que eles vão encontrar, é esse mundo da inteligência artificial. Uma pergunta, porque eu já senti isso. E a saudade? Quando o Djaí falou sobre a questão de saudade, e o Ismael falou rapidinho sobre a questão das comunicações antigamente, as comunicações hoje, que antigamente nem ser telefone tinha dificuldade, quando a pessoa ia embora, era um chororô, porque era assim. Eu brincava quando eu era mais nova que parecia a morte, né? Quem mora no Japão, eu não tenho nenhuma notícia, a morte deve ser isso, né? Pensando nisso, né?
Mas a minha percepção às vezes eu sinto que a saudade, né, desse outro lugar, né, desse outro plano. Comigo, por exemplo, aconteceu depois eu entendi que cada vez que eu sonhava com meu pai ou com minha mãe, eu voltava muito triste, eu acordava muito triste. E até entender que era a saudade que ficava. E às vezes até na nossa irradiação, quando eu volto, não é que eu volte triste, mas é aquela coisa assim do local onde eu queria estar e que eu não posso estar, né? E eu fico me perguntando sobre isso, sobre que nós realmente acho que temos que evoluir bastante para não dar vontade de todo mundo ir para o outro lado, né? Poxa, pegando esse gancho... Bom, desculpa, posso falar? Pode. Alguém tem... rapidinho, que também já vai dar hora. O que acontece? Pegando esse gancho que a Diva acabou de falar aí, tá? No antepenúltimo parágrafo, que ele fala aqui, ó. Com essa certeza, disso tudo que nós estamos conversando aqui, tá? Com essa certeza, esmaece o pavor da morte. Desarticula-se a neurose disto advindo. Olha que coisa linda. Abrindo um leque de perspectivas positivas para o bem-estar durante a existência física. É isso, pessoal. Isso que a Diva acabou de falar aí, que ela fica com saudade, e o Ismael entrou com um gancho. Qual é o gancho? Ela vai ter desdobramento e vai lá e vai ficar conversando. Depois, ó, tá na hora de voltar. Depois eu volto aqui, tá legal? Tudo bem, vai ser assim. Porque não sou eu que estou falando, nem nós que estamos falando. Isso é uma realidade. Como ele fala aqui, ó. Com essa certeza, esmaece o pavor da morte, tudo para evitar esse véu que cobre a gente da morte, entendeu? Essa dor da morte. Morreu, aí é uma coisa horrível, uma tristeza, um pavor, uma coisa ultra mega power negativa. Tudo isso vai desaparecer, entendeu? Em função de quê? Desse trabalho de formiguinha dia a dia que nós estamos fazendo aqui. É só isso. Obrigado. Vou começar a colocar a musiquinha. E é nesse processo que realmente a gente percebe que fica a saudade, mas a gente não entra no desespero, né? Aquele desespero que muitas vezes paralisa a gente, os desencarnados. A gente consegue viver de uma forma mais harmônica com aqueles que se foram, com essa certeza da imortalidade. E que muitas vezes, né, leva algumas famílias a perdas inimagináveis pelo desespero de nunca mais encontrar o ser amado. Ela nos tira, ela permanece, às vezes, né, a dor, a saudade, mas a gente já não tem o desespero do fim. Só um minutinho pegando esse gancho aí, e olha só que coisa legal, quando você rompe com isso, rompe até, sabe o que, com as obsessões, porque você pega esse espírito, como a gente sabe, e leva a obsessão dele, o não desenvolvimento dele. Então, quer dizer, toda essa percepção, todo esse conhecimento vai levar a um desabrochar maior ainda, como você acabou de falar aí, entendeu? Isso aí já deixa de existir, é só isso.